O auxílio-doença é um benefício pago ao trabalhador que foi acometido por alguma doença ou que sofreu algum acidente que o torne incapacitado para o trabalho temporariamente. Eu sou o Dr. Edilson Gonzaga, sou advogado especialista em direito previdenciário e neste vídeo vou falar tudo o que você precisa saber sobre auxílio-doença. Então vamos lá. Para ter direito ao auxílio-doença, o trabalhador precisa preencher 3 requisitos, que são a incapacidade, a qualidade de segurado e a carência. Em relação à incapacidade para o trabalho, esse requisito está relacionado às questões médicas, às questões clínicas. A perícia médica irá avaliar não somente a existência de uma doença ou de uma lesão, mas se essa doença ou lesão impede o trabalhador de exercer suas atividades laborais de forma temporária. Caso essa doença ou lesão não o impeça de estar trabalhando, o trabalhador não terá direito ao auxílio-doença. Essa é uma dúvida muito comum, pois muitos cidadãos chegam ao nosso escritório perguntando: mas doutor, qual doença que dá direito à aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-doença? Na verdade, não é a doença que dará direito ao benefício, mas sim a incapacidade, ou seja, se a doença incapacitar para o trabalho, o trabalhador terá direito a este benefício. Quanto à qualidade de segurado e a carência, esses são dois requisitos que estão relacionados com as contribuições do cidadão. Em relação à carência, esse requisito diz respeito à quantidade de contribuições recolhidas para o INSS. Via de regra, para ter direito ao auxílio-doença, são necessários um mínimo de 12 contribuições. Porém, a legislação prevê regras de isenção dessa carência. O primeiro exemplo seria no caso de acidente, que é um evento involuntário. Caso o trabalhador esteja contribuindo regularmente para a Previdência Social e venha a sofrer algum acidente, será isento dessa carência. Outra regra que isenta de carência são algumas doenças que já são previstas em leis, tais como tuberculose, AIDS. Essas e mais outras doenças isentam o trabalhador de carência, ou seja, não precisa cumprir o mínimo de 12 meses. Em relação à qualidade de segurado, cabe destacar que o trabalhador que está contribuindo para a Previdência, seja por carteira assinada, seja pela GPS, que é a Guia da Previdência Social, contribuindo como autônomo ou mesmo facultativo, esse trabalhador está amparado pela Previdência, porque ele está contribuindo, ele é um contribuinte, é um segurado da Previdência. Ocorre que esse trabalhador ele ainda continuará amparado pela Previdência após contribuir. Ou seja, via de regra, durante 12 meses após ele parar de contribuir, ele ainda continuará amparado pela Previdência, que é o período chamado período de graça, ou seja, ele vai estar amparado pela Previdência sem estar contribuindo durante 12 meses. Existem 2 regras que podem prorrogar esse período de graça. A primeira, caso esse trabalhador tenha 120 contribuições ininterruptas, sem perda da qualidade de segurado, ele terá direito a uma prorrogação de mais 12 meses, ou seja, o período de graça passará a ser 24 meses. A segunda regra que pode aumentar o período de graça é em relação ao desemprego involuntário, ou seja, se o trabalhador foi demitido e recebeu seguro-desemprego, teve algum registro no Cine comprovando que ele estava desempregado, o período de graça é acrescido de mais 12 meses. Ou seja, o trabalhador pode ficar até 36 meses sem estar contribuindo e ter direito aos benefícios do INSS. Ou seja, o auxílio-doença, muitos desempregados podem ter direito ao auxílio-doença e não estão sabendo. Por isso, a importância de consultar um especialista em benefício, um especialista em direito previdenciário para verificar a situação caso a caso. Isso porque é muito comum muitos trabalhadores terem direito ao auxílio-doença e não estão sabendo. Portanto, se o trabalhador está contribuindo regularmente para a Previdência e possui o tempo mínimo de 12 meses de contribuição ou se enquadra em alguma das hipóteses de isenção de carência, caso a perícia constate a sua incapacidade para o trabalho de forma temporária, este trabalhador terá direito à proteção previdenciária, ou seja, terá direito ao auxílio-doença. Agora, em relação à aposentadoria por invalidez, cabe destacar que no INSS não existe esse requerimento direto, ou seja, você não chega e pede e vai agendar um pedido de aposentadoria por invalidez. Inicialmente, você agenda um pedido de auxílio-doença. Na perícia, o perito do INSS irá avaliar todas as possibilidades, se é caso de auxílio-doença, se é caso de aposentadoria por invalidez.
Se o perito constatar que sua incapacidade é temporária, certamente ele irá conceder o auxílio-doença. Isso se for preenchido os demais requisitos, né? Carência e qualidade segurada. Contudo, se a perícia do INSS constatar que sua incapacidade é de forma permanente, ele deve conceder o auxílio, a aposentadoria por invalidez.